Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão, no nosso podcast Pode Crer. Você que está nos assistindo pela TV, pelo YouTube, aqui é a sua casa. E hoje eu estou com um bate-papo muito especial aqui. Nós vamos conversar com o Douglas de Souza, que ele tem uma história, gente, fantástica, fantástica. A história de conversão dele e a mudança de profissão na vida dele é algo incrível, que se você acha que você não pode fazer determinada coisa, que você não pode empreender em alguma área, você precisa ouvir esse relato aqui, que nós vamos falar com você daqui a pouco. Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, eu acompanhei um pouco da sua história aí, achei fantástico, eu nem quero falar tudo de uma vez, eu quero que você vá contando aos poucos pra gente, mas eu já quero chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, porque, cara, você tem uma das histórias mais legais de uma pessoa mudar de área profissional. Sim. Né? Porque geralmente uma pessoa ela começa, às vezes, a empreender numa área e tudo que ela fez no passado tinha um pouco daquilo ali, né? Era ela dentro daquele negócio que ela foi aprimorando e foi crescendo, né? Sim. Mas você não, você mudou de um negócio que era peça mecânica, que é uma coisa mais brutal, talvez tenha uma coisinha delicada para mexer numa mecânica, mas a maioria da coisa pega a ferramenta, bate, desce o motor e vaza óleo, aquela confusão danada, né? E você foi para uma área de estética feminina, né? De micropigmentação de sobrancelha, e que é uma coisa muito diferente, uma coisa da outra, né? Dominado pela mulher, né? É totalmente, né? Então a gente não vê, né? Eu não penso assim, pô, olhar um mecânico e falar, pô, cara, esse cara poderia mexer com cortar cabelo, com maquiagem, com micropigmentação de sobrancelha. Não, que você faz, não tem nada a ver com ele, né? Ele é, igual eu te falei, né? A sua profissão não admite margem de erro. Sim. Né? Uhum. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, e eu queria muito que você acompanhasse essa história aqui, que ela é fantástica. Você já nasceu num lar evangélico, num lar cristão? Como é que foi sua infância? Não, a minha infância, a minha história, a minha família, na verdade, ela vem de um berço católico bem focado, bem enraizado, melhor dizendo, e isso para mim foi um desafio, porque até os meus 22 anos mais ou menos, 21, 22, eu vivia dentro do catolicismo. E aprendi muita coisa, sim. Acredito que a gente tem que ser grato em todos os pontos da nossa vida, né? Porque claro, tudo é um aprendizado. Mas quando meu pai era ministro de Eucaristia, era muito enraizado mesmo no catolicismo. E quando ele começou essa mudança, ou seja, ele começou a frequentar a igreja evangélica, para nós foi um baque muito grande, teve um embate muito grande. E eu mesmo ficava revoltado, falava, que isso, meu pai, toda hora, não sei o quê. Mas eu já sabia, eu depois, na verdade, consegui enxergar que aquilo ali era um trabalhar de Deus na nossa família, na nossa vida. E 2 anos depois, eu dei a oportunidade, eu gosto de falar que eu dei a oportunidade para o meu pai, entre aspas, que foi a minha oportunidade, chance de vida, de mudança. E eu comecei a caminhar com ele um pouco. Inclusive, eu ia no culto dos empresários, isso em meados de 2010, mais ou menos. E foi, assim, tremendo, porque o Senhor falou diretamente comigo. O Vinícius Dulato, que, poxa, virou um grande amigo, ministrando, ele estava novinho, careca, e o que ele falou ali veio direto de encontro ao meu coração. E foi, assim, muito impactante ao ponto de eu perguntar ao meu pai, falar, pai, você contou a minha história? Você contou? E, na realidade, era Deus falando através dele comigo, sabe? E foi, assim, excepcional. Mas o berço da minha família, de fato, era mais enraizado no catolicismo. Sim. E qual foi o momento ali que você teve essa clareza, que você falou assim, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou seguir esse caminho? Qual foi o momento? Quem que foi a pessoa que
pregou isso para você? Quando que você abriu o coração? Então, foi dentro de um desses cultos, eu comecei a ir nessas segundas-feiras e depois os lá estava começando o Cristo Vivo e eu comecei a ir, era no céu ainda e foi algo muito, muito impactante para mim. O céu, para quem não sabe, é um salão que tem na igreja, né? Isso. Então, senão tem gente que vai falar assim, rapaz, ele foi para o céu para ouvir a pregação. Mas aí eu comecei a ir aos domingos e passei a ir também às terças-feiras com meu pai. E numa terça-feira em específica, eu tive esse encontro mesmo com o Senhor, sabe? Uma palavra que veio de arrependimento, de pecados, e o Senhor confrontando mesmo. E eu falei, cara, eu preciso acertar a minha vida com Cristo. E dali em diante, eu via que, não, eu tenho que estar perfeito, porque muitas vezes a gente, quando fora desse vínculo, né, com igrejas e tal, a gente imagina, eu preciso estar perfeito, eu preciso estar certo. Por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, não, eu estou bebendo, eu tenho que parar de beber primeiro para ir à igreja. E, na verdade, não é isso, né? O Senhor fala que, vinde a mim como estáis. E o processo de arrependimento, ele acontece nesse ponto. A hora que você enxerga o seu pecado e dali em diante você tem que ir lutando dia após dia para melhorar, para acertar e viver uma vida correta diante do Senhor. Sim, no seu entendimento você percebeu que você não tinha que corrigir tudo na sua vida para você ir para a igreja, Sim, né? Você foi para a igreja para corrigir tudo que você achava Exato. que você tinha que mudar, que você precisava de uma força nessa área. Sendo moldado dia após dia. E aí, obviamente, com as amizades que eu fui criando ali, que, poxa, foram diversas amizades, graças a Deus eu tenho muita facilidade de conversar, de interagir com as pessoas. E, de repente, nós estávamos tomados ali de amigos. Sim. E quando você passou por essa experiência, né, de ter esta mudança de vida e mudança de religião, porque nós não estamos falando aqui de um problema no catolicismo, eu sou católico, agora eu sou evangélico. Não, mas você passou por um processo, né? Você mudou um caminho. Nesse momento que você mudou o caminho, como que foi a reação, a recepção? Porque... você você tinha quantos anos? 20 e poucos anos? 22. 22 anos, né? Então, vamos botar aí, tinha saído da adolescência ali, um jovem, você é jovem até hoje, você falou do Vinicinho aí, quando ele era novinho. Eu falo assim, o Vinicinho, ele sempre é novinho, né? Ele tem cara de novinho, menino. Conheço ele, assim, desde quando ele chegou em Belo Horizonte, eu falo com ele, cara, você não muda nada, né? Você também, um cara, assim, muito novo. Mas nesse momento de 22 anos, quando você vem para Jesus... como que foi o impacto lá fora, com seus amigos, a sua vida social, como que eles receberam isso? Então, foi meio que aquele choque de realidades, de culturas, e principalmente para minha família, né? Foi um baque de, não, vamos ver até quando vai durar isso aí. Porque muitas vezes as pessoas ficam na esperança, ou entre aspas, né? Melhor dizendo, ficam naquela de, isso vai durar pouco tempo, isso é amor de início, daqui a pouco ele não aguenta mais, porque a minha adolescência, eu era muito agitado, de festas, enfim. E foi uma mudança muito drástica, porque é até engraçado, eu tinha comprado um camarote de um carnaval em Abaeté e era algo muito badalado. E isso era para fevereiro. E em outubro, novembro mais ou menos, eu havia decidido, eu falei, cara, eu tenho que caminhar com o Senhor, eu quero essa vida para mim, eu quero essa transformação na minha vida. E eu tentei vender o ingresso de tudo que é jeito. Já estava tipo mais de R$200 a mais do que eu tinha comprado e não consegui vender. Por fim, eu falei, então eu vou. E eu fui nesse carnaval e literalmente foi a despedida minha do mundão. Porque quando eu voltei, e até esse carnaval eu bebia, eu badalada, e esse dia foi assim crucial, foi o ponto de virada, literalmente.
Porque dali em diante, amizades continuaram, obviamente, porque as pessoas elas são atingidas pelo Evangelho através de nós. Então eu penso que eu não posso, hoje eu sou evangélico, sou cristão e eu não tenho mais contato com aquelas pessoas que eu andava anteriormente. Não, eu penso que você tem que fazer diferença onde você está. Então esse foi o meu ponto ali. E nesse carnaval foi literalmente a minha despedida da vida ali, do mundo, vamos colocar assim, né? Tem gente que não gosta nem de usar essa expressão, mas foi essa despedida. Dali em diante, graças a Deus, houve uma transformação assim de não ter nem vontade mais de beber, de fumar. Eu nunca fumei, mas graças a Deus nunca tive essas vontades de, por exemplo, pessoa que não bebia e vê alguém bebendo e fala, nossa. Uma tentação para ela. Uma tentação. Então, para mim, isso ali foi um ponto de mudança. Mas na minha família, principalmente, houve um pouco de repulsa. Porque era aquilo, agora vai virar o pastorzinho. E no início a gente tem esse amor muito caloroso de querer contagiar todo mundo. E sempre falando ali do evangelho, aquela paixão. E comecei a ir em quase todos os cultos, e isso incomoda as pessoas às vezes. Mas aí a gente vai buscando controlar e lutar contra essa possibilidade de afastar. Sim. Porque senão a gente acaba indo embora mesmo. Sim. E quanto mais profundo é esse relacionamento com o Senhor, maior vão sendo as tentações, né? Mais coisas vão acontecendo, melhor dizendo, para que você desvie daquele foco que é o Senhor. Sim. Olha, quando você conta assim, que você foi para um carnaval, né, que foi uma festa que foi a sua despedida, você pensou nisso depois ou quando você estava lá, você estava despedindo? Quando eu estava lá, eu estava sentindo isso. E aí você procurou aproveitar ao máximo? Você falou, cara, tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer hoje, que quando eu sair, ou aquilo já te incomodou, tá ali, fazer determinadas coisas que hoje você não faz mais? Te confesso que foi na volta que eu senti mesmo esse impacto de isso aqui não é mais para você. Isso aqui não é mais para você. Eu tenho algo muito maior para você, algo muito melhor, mais gostoso, prazeroso. E esse ali foi o impacto para mim. O que você acha que te ajudou a você ficar firme nessa decisão? Porque a gente sabe que as amizades, cara, as questões sociais, como você disse, acaba tirando uma pessoa do foco, né? Às vezes a pessoa vai ela vem para Cristo, não vou nem falar dela ir para uma igreja, porque às vezes o fato de você só ir na igreja e voltar para casa, você pode não passar por uma transformação, né? Mas quando você está ir numa igreja com um propósito de mudança, né, de transformação, você vai atingir esse objetivo. Mas a gente sabe que muitas pessoas têm esse encontro com Jesus, começa a ir na igreja, e depois todas essas cobranças sociais, às vezes familiar também, sobre, você mudou, agora você não toma mais uma aqui com a gente, não, mas você não vai mais em tal lugar com a gente, coisas que aquela pessoa sabe que fazia mal para ela, mas quando começa essa cobrança, às vezes ela fica pensando, tentada, e aí acaba deixando a caminhada, né? Teve alguma coisa que te fortaleceu? Teve alguma coisa que você falou assim, cara, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco e eu não vou mudar? Eu falo que o que mais me ajudou foi essa questão de amizades, porque eu passei a me relacionar muito rápido com pessoas. E o Thiago Guedes foi um cara que, nossa, foi um irmão para mim e até hoje ele foi nosso padrinho de casamento e eu caminhei com ele muito perto. E a partir dele, tiveram várias outras amizades que fortaleceram essa minha caminhada. E além disso, melhor dizendo, eu não sou um cara de tipo, a pessoa está falando isso aqui, por exemplo, você não vai conseguir, você não vai... Isso eu canalizo essa energia negativa para que seja um combustível de eu consigo, eu vou permanecer firme aqui. Mesmo que eu venha a tropeçar e a cair hoje aqui, eu levanto para eu ser mais forte no dia de amanhã. Mas a amizade para mim foi algo fundamental. Olha aí, dica importante, né, para se manter firme. Importantíssimo. Envolver, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nessa época, você trabalhava nessa área de mecânica, de autopeça, o que você tem
Que é uma autopeça, é uma mecânica? Isso, é uma autopeça. É uma autopeça. Isso. Né? E nessa época você já tinha? Sim, eu comecei lá em 2009. Você começou em 2009, sua Exato. família é da área. Sim. Eu já trabalhava nessa área há uns 4 a 5 anos, na loja do meu irmão, eu já trabalhei na loja de primos e de tios. Como é que chama a sua autopeça? Douglas Peças. Douglas Peças. Isso. E anteriormente eu ficava meio que, não, eu vou trabalhar aqui, e teve um tempo, uma pausa em 2007, quando eu servi aeronáutica, passei lá um ano e falei, cara, isso aqui não é para mim, é muita gente mandando. Mas foi uma experiência muito boa para Teve aprendizado formar lá. caráter. E eu falo que tudo, o pior aprendizado que vier, a pior situação, melhor dizendo, que nós viemos a passar, tem algo bom a ser extraído dali, Sim. sabe? Mas eu tive várias ótimas amizades de lá e foi sensacional. Então, me conta uma coisa aqui, que é o que eu quero muito falar hoje. Você tinha trabalhado com várias pessoas da sua família em autopeça. Sua autopeça em qual bairro aqui em Belo Horizonte? No bairro Ressaca. No bairro Ressaca. Isso, na Abílio Machado. E aí, lá na Abílio Machado. Então, você montou a sua, né? Já colocou seu nome logo, Já Douglas coloquei. Autopeças. Todo mundo procurava, onde é que é a loja do Douglas? Onde é que é a loja do Douglas? Isso. E você está ali, todo mundo sabe como é que funciona uma autopeça, uma oficina mecânica e tal. E, cara, o que foi a virada de chave na sua cabeça? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, né, de pessoas assim que mudaram drasticamente o que ela mexia, né? A área dela mudou drasticamente a área profissional. Muitas vezes a gente escuta relatos, e são importantes também, da pessoa assim, olha, eu tinha uma padaria, aí aconteceu determinada coisa, eu fali, eu quebrei da minha padaria, e aí eu fui mexer com outra coisa completamente diferente, e hoje eu mexo com isso. Né? Como a gente tem histórias no Brasil de grandes empreendedores hoje que a mudança de chave foi uma falência, né? Foi uma demissão, Sim. Não se recolocou no lugar de trabalho, a pessoa empreendeu em alguma área. Mas eu sei que esse não foi o seu caso. Você tinha uma autopeça, você teve uma virada de chave aí que você mudou completamente o seu ramo, que você foi para a área de estética feminina, micropigmentação. Exato. Só que você continua com a autopeça até hoje. Então, foi uma história, né? Meio até engraçada, porque eu fiquei ali 11 anos nessa minha loja de autopeça, só que já haviam outros 5, ou seja, 16 anos em autopeça com família. E nesse período eu fui ficando mais fadigado com esse ramo, porque a concorrência desleal, infelizmente, acontece muito frequente nesse setor. O que seria essa concorrência desleal? Pessoas que mexem com desmanche, mas pegam carro roubados, peças de forma indevida, ou seja, sem nota, e não tem jeito de concorrer, né, com esse preço. Porque uma peça que para mim custa R$200, para outra pessoa custa 20. Então fica incoerente trabalhar com esses valores. E eu falei, essa forma é zero chance, não tem chance nenhuma de eu entrar nessa mesma forma de trabalhar. E eu sempre aprendi muito isso com meu pai, que o que você começa errado nunca vai dar certo. Sempre vai dar errado. De início dá certo, estoura, mas enfim, eu não quis optar por esse ponto. E há uns 3 anos antes de eu iniciar na micropigmentação, na área de estética, eu pedia muito ao Senhor, eu falava, Deus, eu quero uma outra área de atuação, eu quero um outro setor, eu quero fazer diferença em outros setores. E eu tentei o mercado financeiro, tentei mercado multinível, marketing multinível, e não me adequei. E em 2019, a minha esposa Vanessa, beijo para você, meu bem, estava num processo de mudança, e eu incentivando ela muito a empreender, porque ela sempre trabalhou em carteira assinada, trabalhava no ramo de seguros, e ela ficava muito estressada. E eu vi que ela chegou num patamar que ela não desenvolveria além daquilo ali. Ou seja, o salário dela não passaria daquele limite.
E eu falei, amor, você é muito inteligente. Ela atingiu o teto dela ali, dentro do que ela fazia, Isso. você notou isso. Exatamente, eu enxerguei esse ponto. Eu falei, meu bem, você é muito inteligente, você é capacitada, você tem muito potencial. Vamos buscar outras alternativas. Empreenda, trabalhe para você. Você fica 8 horas trabalhando para os outros, você tem mais 2 horas de deslocamento, ou seja, você trabalha 10 horas, você está 10 horas, entre aspas, perdendo do seu tempo. Se você fizer isso para você, sem dúvida você vai ultrapassar muito mais o que você recebe hoje, né? Em financeiro, eu digo. E dei início a esse trabalhar no psicológico dela e foram média de uns 6 meses até que aconteceu uma situação da gente encontrar com um casal de amigos e essa amiga, a esposa desse amigo, estava ministrando curso de micropigmentação de sobrancelhas. Falei, amor, conversa com ela e vamos ver o que se dá um encaixe de ideias, se você se identifica, né, com essa situação. E foi assim, muito legal. Aí isso era outubro, mais ou menos novembro, e em dezembro ela fez esse curso. E eu ainda na autopeças falei, tá, beleza. E ela ficava treinando. Porém, quando eu chegava em casa, ela estava treinando, eu cansado do dia também, queria descansar, assistir uma TV ali, e ela estava treinando. E eu não me via em poder falar com ela, falar, meu bem, para de treinar aí e vamos ficar aqui na sala, vamos curtir e tal. E ela ficava lá treinando e a gente começou a ficar muito tempo longe, porque ela se dedicando lá e eu descansando, recarregando a bateria para o dia seguinte. Até que um dia ela me chamou, falou, até que um dia eu falei assim, eu vou aproveitar esse tempo, vou desligar essa TV e vou sentar na mesa lá. Vou só observar ela treinando. E eu sentei, na hora que eu cheguei, ela, e aí? Eu falei, e aí? Só te ver treinando aqui. Aí ela me entregou uma folha, eu falei, não, vou só ficar aqui de boa, só para te observar mesmo. Ela me entregou, falou, não, treina, faz aí, só para você não ficar sem fazer nada. Eu falei, beleza. Peguei, tô lá fazendo o desenho e ela continuando treinando. Ela levando a sério e eu só de companhia. Você passando o tempo ali. Só passando tempo, literalmente, só fazendo companhia. Na hora que ela finalizou, ela olhou o meu e falou, nossa, amor, é a primeira vez que você está fazendo? Eu falei, claro, aí. Eu sei que tem esse papel aí para fazer o treino. Ela falou, não, mas ficou muito bom. Por que você não tenta nessa área? Eu falei, nada a ver, meu bem. Isso aí é só para você mesmo. Quem mexe nessa área é só mulher. Aí ela, não. Aí ela me mostrou 3 profissionais e um desses profissionais era aqui de BH, que inclusive é o Túlio Cota, que foi meu professor, sou grato demais. E isso era tipo uma terça-feira, mais ou menos, segunda, terça. Aí eu continuei treinando, imprimi outras folhas, treinei. E na quinta-feira eu entrei em contato nesse estúdio e fechei minha matrícula. Quinta-feira eu fechei, segunda-feira eu dei início ao curso. Na segunda-feira eu comecei já interagindo com todo mundo e na hora que eu olhei a sala, só mulher. E eu lá. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Todo mundo fazendo um negócio bonitinho e eu sem saber nada, porque eu vim da autopeça, mecânica, graxa, sujeira. E nesse tempo ali foi bem legal porque é algo diferente. Eu era o diferente no meio daquela história. E eu sou muito focado no que eu quero fazer. E eu pego e me dedico. E eu fiquei fazendo lá os treinos. E passou aquela segunda, na terça-feira era o dia meio que de formação, o último dia de estarmos todos juntos. E eu encontrei com um rapaz que fechou minha matrícula. Eu falei, Matheus, prepara o meu lugar, que daqui a pouco eu estou vindo para fazer um treinamento aqui. E vou trabalhar aqui. Nesse tempo, quando eu estava indo embora para casa, era até aniversário da minha sogra, eu sofri um acidente de moto. E aí eu ralei a mão. Isso aqui ficou tudo enfaixado. Fui para o posto, enfim, e na quarta-feira seria minha prova prática. E eu não tinha condições de fazer. Porém, esses 2 únicos dedos meus estavam livres. E aqui enfaixado e tal.
Aí eu falei, cara, eu tenho que treinar. Cheguei em casa por volta de 10h30, mais ou menos, da noite do médico. E ao invés de eu parar, eu fui treinar. E eu fiz um vídeo e mandei pro pessoal da minha turma. Falei, olha, sofri um acidente hoje, amanhã eu não consigo fazer a prática com vocês. Mas estou aqui treinando agora e você que está desanimado, treine. Você vai conseguir. Se você chegou nesse ponto que você está, você vai conseguir. Tenha em vista esse alvo. Mantenha firme o seu olhar ali que você vai conseguir. E pessoas me agradeceram e tal. Falou, nossa, que isso que aconteceu? Aí chegou e expliquei. No dia seguinte, que era o dia da prática, eu fui parar lá no estúdio. Mesmo sem poder praticar, eu fui ver, porque enxergando, vendo ali a situação, eu aprendi muito. Aproveitei, tirei foto, filmei, enfim, foi muito bom para todo mundo, principalmente para mim, porque eu aprendi. Passaram-se média de uns 20 a 30 dias, eu fui fazer minha prática. Fiz a prática, graças a Deus correu tudo bem. Chamei a atenção, eles me chamaram para o dia seguinte, para fazer uma outra modelo. E fui elogiado, graças a Deus foi tudo muito bom. Passaram-se, isso como era final de ano, passaram média de um mês mais ou menos, entraram em contato comigo, perguntando se eu queria fazer parte da equipe, que eles iam me treinar, me capacitar e tal. Eu falei, show, vamos sim. E só que para isso acontecer, eu tinha que abrir mão da minha loja, entre aspas, nesse período. Graças a Deus eu tenho um menino lá que trabalha comigo, um rapaz que trabalha comigo lá já fazem 3 anos, e ele já dominava bastante do setor ali. E nesse período eu falei, eu quero isso. Esse vai ser o ponto de mudança. E eu sei que eu preciso me dedicar nesse momento. Eu falei, ok. Foi difícil, cara, te confesso, porque eu ficava pensando, será que ele vai dar conta de tocar ali meio que sozinho? A minha esposa ia lá de vez em quando para dar uma atenção, e eu abri mão de, entre aspas, do meu conforto de não ter que dar satisfação, porque quando a gente já empreende, a gente não tem, entre aspas, que dar, como se diz, dar respostas, né, para outras pessoas. E quando você trabalha para alguém, você tem que dar a sua resposta ali. E eu comecei lá e comecei a ser o auxiliar do Túlio nesse tempo no estúdio dele. Lá ministra curso e foi muito top. Nesse período, e eu fiquei lá durante 1 ano. E nisso você já começou, você já estava gostando. Já estava gostando, em aplicação. Eu falo que tudo na vida, eu sempre falei isso com as alunas lá, tudo, seja para autopeças, seja para fazer um pão de queijo, seja para fazer entrevistas, para qualquer coisa. Você tem que ter disciplina e foco e treinar. Tem que fazer, porque não adianta ficar só no campo das ideias, porque senão não tem resultado. E isso eu me dedicava muito. E eu falei, cara, eu tenho que ficar bom nisso aqui. Eu vou ficar bom. Por quê? Graças a Deus eu passei a gostar daquilo. Porque eu sempre trabalhei num ambiente mais bagunçado, sujeira, homem chorando com valores de, não, dá um desconto, não sei o quê, de peças. E, de certo modo, isso ali já começou a me incomodar. E eu enxerguei ali uma possibilidade de mudança de vida. Porque eu falei, cara, já tem 11 anos que eu estou nessa mesma pegada, 11 para 12 anos. Esse é o ponto de mudança. E eu acreditei naquilo ali. Então, nesse período de 1 ano, nós ministramos 26 cursos e tive até a oportunidade de ir para o Rio para ministrar um curso lá e foi muito top. Um período de muito aprendizado e me gerou uma bagagem muito grande, uma autoridade muito grande. E muita gente pensa, cara, você não tinha nada nesse setor? Você nunca mexeu na parte de estética? Você não tinha nenhum ponto de referência? Não, eu nunca tive ponto de referência. Então foi literalmente sair de um setor e ir para outro totalmente diferente. E aí você montou um centro de estética seu. Isso.
E o que eu queria saber nessa virada de chave sua foi assim, cara, você tinha uma segurança lá, que era o seu Meu porto seguro era a autopeça, loja. Isso. que você correu um risco aí, você teve que arriscar, né, mudar daquele ramo, manter o seu negócio, mas o seu negócio poderia dar totalmente errado ali também, Sim. pela sua presença, não estar ali, tocando as coisas. Então, você conseguiu reconhecer um talento lá dentro da sua autopeça, levantou essa pessoa lá, né, para te representar e administrou a vida dessa pessoa e montou seu centro de estética, virou professor também, Sim. né? E o seu relacionamento com a sua esposa nisso aí? Porque, cara, eu aquele dia que você sentou na mesa da sua esposa, falou aqui, vou te dar uma folha aí para você passar o tempo, né? Para você montar um centro de estética. Vocês trabalham juntos? Vocês continuam juntos nessa área também? Sim, isso foi um outro fator muito bom, porque nós trabalhávamos separados. Nesse período, mesmo trabalhando em setores, no mesmo setor, melhor dizendo, eu ficava no estúdio, onde eu prestava o serviço, e ela fazia o dela. E no final do ano passado, nós decidimos a fazer juntos. E isso foi muito bom, porque nós formamos hoje o casal da Micro, e ficou algo muito prazeroso da gente passar o tempo juntos e de um aprender com o outro, né? Porque não é fácil estar com o seu cônjuge ali durante o dia inteiro, a semana inteira. Você sai do seu trabalho, tá com ela, chega no trabalho, tá com ela, tá em casa. Então isso foi um ponto muito bom também, porque a gente conseguiu identificar vários pontos positivos um do outro. A gente passou a se conhecer ainda mais, sabe? E em setembro nós tivemos uma grande notícia de virada de vida para nós dois. Nós fomos agraciados com uma gestação e vem aí a Bela. Olha só que maravilha. Em meados de abril para maio, chega por aí uma herança do Senhor. Mas, profissionalmente falando, foi um desafio, porque são mulheres, né? E são mulheres muito bonitas, muitas vezes são mulheres bonitas. E queira sim, queira não, de início gerou ali um incômodo na minha esposa. E graças a Deus, como ela estava lá sempre comigo, esse ponto também foi para mim de segurança. Então foi uma ajuda mútua. Sim. E quando você fala né, hoje você está nessa área de micropigmentação, é só de sobrancelha? Não, nós trabalhamos lá com micropigmentação de sobrancelhas e também de lábios. Aí eu fiquei responsável e especialista em sobrancelhas e ela especialista na microlabial. Essa microlabial, muita gente confunde, né, com o preenchimento labial. Sim. E ele é apenas coloração. Ah, tá. Ele é apenas coloração. Coloração. Agora me fala uma coisa. Na micropigmentação, a gente sabe que tem pessoas que fazem por estética, quer melhorar, né, a performance ali da sobrancelha e tal. Tem pessoas também que tiveram um problema Sim. de saúde, né, um Alopécia, acidente, alguma câncer. coisa e teve que fazer, né, para poder compor aquilo ali. Sim. E a gente sabe o tanto que isso mexe com as emoções, a pessoa se sente mais segura, né, psicológico, tem pessoa que autoestima e tudo mais. Então, quando você, qual que é o sentimento que você tem, cara, quando você pega uma pessoa que ela entrou ali, você viu que ela tem problemas emocionais por causa daquilo ali, ela tem traumas, ela tem barreiras por causa daquilo ali, e aí você vê que você tem um dom, né, que você não sabia, que está sendo usado nesse momento, e você consegue ver nas pessoas quando você encerra o seu trabalho, você consegue ver nos olhos da pessoa que houve uma mudança, que a pessoa saiu dali autoconfiante agora, que houve uma mudança de vida através desse trabalho seu? Sim, sim. Esse é um dos fatores mais gratificantes, literalmente. Teve uma situação em específico de uma senhora que ela tinha sobrancelha muito rala, muito pouquinho pelo mesmo. E de início ela estava resistente de fazer e de doer. E por fim eu fui conversando com ela, contando da minha história, porque isso tudo traz a pessoa para mais perto de você
e facilitou muito. E eu fui fazendo, e no final, na hora que eu entreguei ela o espelho, ela olhou e começou a chorar, cara. Foi algo assim muito impactante e foi uma das experiências mais marcantes e gostosas que eu tive nessa área da micro. E tornou uma cliente fiel, de sempre mandar mensagens, de agradecer. Ela fez lá os seus stories agradecendo, ligou pro marido, ligou para a cunhada. E eu fiquei assim, muito feliz, porque esse ponto de fazer diferença na vida de alguém, para mim é a parte fundamental, porque é o que você disse. Algumas pessoas vão por questão de estética, mas quando você faz em alguém que precisa daquilo ali para ter um novo olhar, ter uma nova forma de enxergar a vida, é totalmente diferente. A pessoa acordar, se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô linda. Sim. E, inclusive, eu estou com um projeto pré-escrito para iniciar com pessoas que têm câncer. De escolher um dia no mês para fazer gratuitamente em pessoas que têm câncer, com o laudo já liberando, né, dos médicos, para fazer essa transformação. Porque é algo que eu vejo que faz muita diferença. Vai melhorar a autoestima da pessoa, exatamente, né? Tudo mais. Cara, e é projeto lindo isso aí, cara. Tomara que... Tenho certeza que pessoas que hoje às vezes querem fazer, não tem condição, vão ser alcançados pelo seu projeto. Amém. Aí. Agora, já sentou alguém lá na sua cadeira e falou, eu quero fazer isso aqui, você olhou, analisou, virou para ela e falou assim, mas você não precisa fazer isso aqui. Já aconteceu. Eu acho que é sempre mais fácil de você levar a verdade para a pessoa, de falar assim, na realidade você não precisa de fazer. Só que tem gente que é tão minucioso e fala, tem uma falhazinha aqui, uma menina que tinha uma cicatriz aqui. E eu falei, ela tinha uma sobrancelha muito linda, a menina é muito bonita, na verdade. E eu falei, você não precisa disso aqui. Mas ela, não, eu quero fazer. Eu falei, ótimo, mas você não precisa de fazer. Não, mas eu quero fazer. Aí eu faço. Mas, em todo caso, eu gosto sempre de mostrar à pessoa a real situação. Porque, às vezes, a pessoa entra num sistema de querer transformar, querer mudar coisas que, na verdade, não precisa, né? Então, e a técnica que eu utilizo, ela preza exatamente pela naturalidade das sobrancelhas. Sim. Eu não faço aquela que muda muito as características da pessoa, entende? Entendi. Cara, fantástico. Olha, quem está nos assistindo, né, e se interessa, porque talvez muitas mulheres vão se interessar, mas um homem olha agora e desperta dele e fala, cara, olha, quem sabe é minha profissão, quem sabe aqui na minha cidade não tem. Você ministra curso também? Ministro curso também. A pessoa tem seu Instagram, o Instagram do centro de você. Esse é centro de estética que chama? Instituto, como que é? Hoje é um estúdio de micropigmentação. Estúdio de micropigmentação. Isso. Vou pedir para a Mandinha colocar aqui na tela, então, o Instagram. Ótimo. Do seu estúdio, para as pessoas que tiverem interesse, tantas mulheres que querem procurar, né? Uma pessoa que queira procurar o serviço de vocês, labial, de sobrancelha, como alguém que desperta isso aí, talvez fala assim, cara, aqui na minha região não tem, eu acredito nisso aí agora, eu vi que é possível, ele era de outra área. Uma forma de empreender, né? De empreender, e ela vai poder fazer o curso lá com você também. Ótimo, e te encorajo muito a fazer mesmo, porque é uma área muito rentável e o melhor, né? Você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Cara, fantástico. Douglas, quero te agradecer demais, cara. Tenho certeza que muitos empreendedores, muitas pessoas que estão em casa aí com um sonho, talvez ela já faz alguma coisa lá, faz um artesanato, faz um pão e vende já e tem um comércio ali, mas às vezes ela pensa em uma coisa muito diferente do ramo dela, ela fala, não, mas não tem nada a ver comigo. E você é a prova, né, cara, que tudo que você dedicar, que você tiver um foco, que você descobriu o seu dom ali, tem a ver com você e você pode ter uma nova história de vida, você pode ter uma mudança significativa aí, né? Talvez, né, muitas pessoas também falam assim, o que eu faço me incomoda, então assim, pode tentar fazer outra coisa, né? Tentar outro ramo e a prova está aqui. Quero te agradecer demais, que Deus te abençoe, a chegada da pequenininha aí. Amém. Né? Espero te receber
outras vezes aqui com outras histórias que eu tenho certeza que amanhã você vai vir aqui e falar assim, olha, agora eu estou fazendo isso aqui, ó. Será Bom um demais, prazer. cara. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E precisando, estamos às ordens aí. Com certeza. E obrigado também você que nos acompanhou aqui pela Rede Super de televisão, escutou essa história fantástica. Deus tem muito mais para você, viu? Continua aqui com a gente.